Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa, para quem não me conhece, e hoje eu vou apresentar para vocês vou fazer uma videoaula, né, para vocês sobre o período composto. Esses slides foram preparados pela professora Fernanda, então prestem bastante atenção porque esse conteúdo é bem interessante, tá? Nós estudamos há algumas semanas sobre o período composto por coordenação. E agora a gente vai avançar um pouquinho e vai falar sobre a subordinação. Mas antes, vamos dar uma relembrada sobre o que é essa coordenação para entender a diferença entre uma e outra, um e outro tipo de oração, de período, né, na verdade. Primeiro exemplo, Mafalda vê o mundo e fica preocupada. A gente tem um período composto porque nós temos duas orações. A primeira oração, Mafalda vê o mundo, e a segunda oração, e fica preocupada. Sendo que essas duas orações elas são ligadas pela conjunção e. E vejam que elas são independentes, sintaticamente e semanticamente. São duas orações independentes. Agora vamos ver esse outro exemplo. Quando Mafalda vê o mundo, fica preocupada. Nós também temos um período composto, porque nós temos duas orações. Quando Mafalda vê o mundo, primeira oração, e a segunda oração fica preocupada. São duas orações porque nós temos dois verbos, certo? Só que a diferença entre esse período que eu acabei de ler e o primeiro, Mafalda vê o mundo e fica preocupada, a diferença é que entre a primeira e a segunda oração, entre quando Mafalda vê o mundo e fica preocupada, nós temos uma relação de dependência sintática e semântica. Eu não posso falar sozinha a frase quando Mafalda vê o mundo. Pede, tem algum complemento. E do mesmo modo fica preocupada. As duas frases entre si, elas mantêm uma relação semântica. Fica preocupada com o quê? Quando Mafalda vê o mundo. Então tem uma relação de completude entre a segunda e a primeira oração, certo? Período composto por subordinação. Quer dizer o quê? Eu tenho uma oração que está subordinada, está dependendo de outra oração. Traz orações que possuem dependência semântica e sintática, como eu acabei de falar. É formado por uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Nós temos três tipos de orações subordinadas: subordinada adverbial, subordinada adjetiva, subordinada substantiva. Eu vou falar rapidamente sobre esses três tipos, só que na aula de hoje, o foco vai ser esta última, as substantivas, certo? Então, eu vou falar de modo bem breve sobre as duas primeiras, porque elas vão ser assunto de outras aulas, tá? E a gente vai se concentrar na terceira, que é a substantiva. Orações subordinadas. Quando o dia amanhecia, Mafalda ainda estava dormindo. A gente tem aqui um período composto, temos duas orações. A primeira oração está ali em azulzinho, quando o dia amanhecia. E a segunda oração, Mafalda ainda estava dormindo. A oração principal é Mafalda ainda estava dormindo. E a oração subordinada é quando o dia amanhecia. Como que eu sei que ela é a principal? Porque eu sei que quando o dia amanhecia está dependendo dessa informação. Mafalda ainda estava dormindo quando o dia amanhecia. Então eu tenho uma relação de dependência entre essas duas orações. Sendo que essa oração subordinada que está em azul, ela indica tempo, olha, quando amanhecia. A gente tem uma noção de tempo sendo expressa aí. E vamos relembrar, qual a classe gramatical que indica tempo? Os advérbios, não é isso? Então, esta oração, quando o dia amanhecia, é uma oração que funciona como advérbio. E se ela é uma oração, e a gente sabe que ela é subordinada, ela vai ser uma oração subordinada adverbial. Agora a gente vai para o segundo tipo que eu falei lá naquele slide. Mafalda, que é uma personagem de Quino, é conhecida no mundo todo. De novo, é um período composto, porque eu tenho duas orações. Olha, a primeira oração é a que está
em preto, Mafalda é conhecida no mundo todo. E a segunda oração é que é uma personagem de Quino. A oração principal é essa que está em preto, né? E dentro dela, intercalando, eu tenho outra oração, uma oração que tem uma função de explicação. Olha só, que é uma personagem. Isso é uma explicação sobre quem é Mafalda. Então eu parei a minha fala sobre Mafalda para fazer uma explicação sobre ela. Então eu coloquei uma oração subordinada aí no meio. E essa oração subordinada, ela tem a função de explicar alguma coisa. E vamos relembrar que classe gramatical que tem a função de explicar alguma coisa? O adjetivo, não é isso? O adjetivo ele dá uma característica, uma qualidade de algum substantivo. Por isso, a gente classifica esta oração em azul em oração subordinada adjetiva, porque ela é uma explicação. Esse é o segundo tipo, tá? Agora a gente vai para o terceiro tipo que eu falei que é aquele que vai interessar mais para a gente. Veja um exemplo. Eu quero que você conheça a Mafalda. A primeira oração é eu quero, ela é a oração principal. E depois eu tenho a oração subordinada, que você conheça a Mafalda. Então nós temos aí um período composto. Vejam aqui, eu tenho uma dica para vocês identificarem se é uma oração subordinada substantiva. É quando eu consigo trocar toda oração subordinada substantiva pela palavrinha isso e a frase fica com sentido. Eu quero isso. Eu quero o quê? Que você conheça a Mafalda. Neste exemplo aqui especificamente, já até me adiantei aqui, né? Neste exemplo especificamente, esse isso ele vai funcionar como objeto direto. Vamos relembrar? O eu, aqui é sujeito, o quero é o verbo transitivo direto e o isso, ele vai funcionar como objeto direto. Só que nessa minha frase, eu quero que você conheça a Mafalda, eu tenho, na verdade, uma oração inteira com função de objeto direto. Vejam, é uma oração inteira que desempenha essa função de objeto direto, que é o complemento desse verbo querer, certo? Por isso a gente classifica que você conheça a Mafalda como uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Nossa, que nome enorme! Sim, é enorme, mas vocês vão se acostumando aos poucos e vão assimilando rapidamente. Então tá, lembra que eu falei que eu ia falar das três, só que o que mais interessava é essa terceira. Então agora a gente vai entender um pouco mais desse terceiro tipo de período composto, que são as orações subordinadas substantivas, ok? A oração subordinada substantiva, ela assume a função de substantivo. Um substantivo que se refere ao sujeito, ao objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Todas essas funções sintáticas que eu falei aqui, a gente vai ver uma a uma explicadinho na hora que eu for classificar cada oração subordinada substantiva, certo? Mas entendam que ela é subordinada substantiva porque ela funciona como um substantivo. Vamos entender melhor isso. Para compreender como a oração subordinada substantiva desempenha a função própria de um substantivo, basta comparar duas frases que seguem. Essa primeira frase eu tenho o seguinte: é um período simples. Ninguém lamentou sua renúncia. É um período simples porque eu tenho somente um verbo, o verbo lamentar. Ok, eu tenho o meu sujeito ninguém, eu tenho o meu verbo transitivo direto e depois eu tenho o objeto direto. Eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Perfeito. Nesse caso, temos um período simples, uma oração absoluta, com sentido completo. E nessa oração, o objeto direto, sua renúncia, ele vem representado basicamente por um substantivo. O núcleo, a palavra mais importante do objeto direto é a palavrinha renúncia, que é um substantivo. E eu consigo transformar esse objeto direto, sua renúncia, em uma oração subordinada.
Vamos ver aqui. Ninguém lamentou que você renunciasse. Lembra? A outra frasezinha era ninguém lamentou sua renúncia. Eu transformei sua renúncia em que você renunciasse. Então, transformei em uma oração. Olha, veja, uma oração porque tem o verbo renunciar. E essa oração, ela é subordinada à primeira oração. Ninguém lamentou. Eu tenho o sujeito, o verbo transitivo, direto, e uma oração que tem função de objeto direto, porque ela é o complemento do verbo lamentar. Ninguém lamentou o quê? Olha a perguntinha que a gente faz para o verbo. O que ninguém lamentou? Que você renunciasse. Vejam então que essa segunda oração ela tem função de objeto direto. Mas como ela é uma oração e é subordinada, a gente vai classificar como, já até mostrei aqui, né? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu vou ler o que está escrito aqui. No caso, o período é composto, porque são duas orações, né? Eu já falei. A segunda oração, ela se encaixa como objeto direto do verbo lamentar na primeira oração. Então, nós classificamos da seguinte forma. Subordinada, ela é subordinada por quê? Porque funciona como um termo dependente da primeira oração. Um termo da primeira oração. Que falta um complemento, né? Lamentou o quê? Que você renunciasse. E ela é substantiva porque ela desempenha uma função própria de substantivo. Eu posso substituir ela só por sua renúncia, como nós vimos no slide anterior. As orações subordinadas substantivas, a gente vai meio que dividir agora um pouquinho para facilitar a compreensão. Se uma oração subordinada substantiva vem ligada a um verbo, ela está relacionada a um verbo principal, ela pode teoricamente funcionar como sujeito. E se ela tiver essa função de sujeito, a gente vai classificar como subjetiva. Ela pode funcionar como objeto direto, e a nossa classificação vai ser oração objetiva direta, e pode funcionar como objeto direto. E novamente, nossa classificação vai ser objetiva indireta. Então, nós vamos ver primeiro esses três tipos, vamos dizer assim. Depois eu mostro mais outros 3 tipos para vocês, certo? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela primeira que eu mostrei para vocês. É aquela que funciona como sujeito da oração, sujeito do verbo da oração principal. Como assim? Interessa-me que você compareça à reunião. Esse interessa-me é o verbo da oração principal. E a segunda oração é que você compareça à reunião. Essa oração ela tem função de sujeito. Eu não tenho sujeito nenhum lá na oração principal. Esse meu sujeito ele vai aparecer nessa segunda oração. Mais um detalhe. Lembra que eu falei daquela dica de como identificar se é uma oração subordinada substantiva? Eu posso substituir toda essa segunda oração pela palavrinha isso. É um teste que a gente faz para identificar se ela é substantiva, adverbial ou adjetiva, tá? Interessa-me isso. Então, voltando aqui para a classificação de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa segunda oração ela funciona como sujeito da oração principal. Que você compareça à reunião, interessa-me. Quando a oração substantiva é subjetiva, ou seja, ela funciona como sujeito da oração principal, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Vejam aqui, ó, interessa. Está na terceira pessoa do singular. E não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. Então, dentro dessa oração principal aqui, interessa-me, eu não tenho nenhum sujeito, justamente porque ele vai aparecer aqui. Segunda classificação, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É aquela que funciona como objeto direto
do verbo da oração principal. Vejam que é sempre assim, é a relação dele com a oração principal. Exemplo, eles não permitem que os índios vivam em paz. A oração principal é essa que está em preto, eles não permitem. E a segunda oração, que os índios vivam em paz. Nessa primeira oração eu tenho o quê? Eu tenho um sujeito, qual que é o meu sujeito? Eles, e eu tenho o verbo, permitir. Nesse caso, permitem. Então, eu tenho sujeito e verbo. Mas qual que é o complemento desse verbo? Quem permite, permite alguma coisa. Permitir o quê? Que os índios vivam em paz. Então, essa segunda oração, ela tem a função de objeto direto. É o complemento do verbo permitir. Permite o quê? Que os índios vivam em paz. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse tipo de oração, ele se liga a um verbo da oração principal. Nesse caso aqui, ele se ligou ao verbo permitir, permitem. Mas não tem nenhuma preposição aqui no meio. Ó, eu não inseri nenhuma preposição. Vamos relembrar algumas preposições? De, com, a, para. Eu não inseri nenhum tipo de preposição aqui. Indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. É aquela perguntinha que eu fiz. Permite o quê? Que os índios vivam em paz. Essa é a objetiva direta. Muito parecida é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. É aquela que funciona como objeto indireto da oração principal. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Eu tenho a primeira oração, ninguém desconfiava, e a segunda oração, de que o plano fracassasse. Estou travando a língua para falar isso daqui. Vamos ver o que tem nessa primeira oração? Eu tenho um sujeito, meu sujeito é a palavrinha ninguém, e eu tenho o verbo desconfiava, certo? Mas quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Viram que eu até aumentei a entonação? Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Se eu tenho uma oração subordinada substantiva com preposição, ela vai ser indireta. Mas olha só, essa oração, né, subordinada, ela liga-se ao verbo da oração principal com preposição. Ele tem uma função de objeto, ele completa o sentido de um verbo. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Desconfia de que o plano fracassasse. Só que para unir essa primeira oração com a segunda oração, eu tenho a preposição de, porque isso faz parte da transitividade do verbo desconfiar, né? Da regência do verbo desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. É muito parecida com a objetiva direta, só que a diferença, basicamente, é que nesta nós temos uma preposição unindo as duas orações, certo? Eu apresentei as três primeiras para vocês: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, porque elas são orações ligadas ao verbo. Perdão, gente. E agora a gente vai ver os outros três tipos. Né? São orações subordinadas ligadas ao nome, algum substantivo da oração principal. Se a oração subordinada substantiva vem ligada ao nome da oração principal, pode teoricamente funcionar como predicativo do sujeito. Então, a minha oração vai se chamar oração subordinada substantiva predicativa. Pode funcionar como complemento nominal, e a minha oração vai se chamar oração subordinada substantiva completiva nominal. E ela também pode funcionar como um aposto. E minha oração vai se chamar oração subordinada substantiva apositiva. Vou explicar essas três agora. A primeira é a predicativa. É aquela que funciona como predicativo do sujeito. A função dela é ser um predicativo do sujeito da oração principal. Exemplo. O problema é que o prazo já se esgotou. Minha primeira oração, essa que está em
preto, o problema é, e a segunda oração, que o prazo se esgotou. Vejam que nessa primeira oração, o que eu tenho? Eu tenho um sujeito, qual que é o sujeito? Problema, e eu tenho um verbo. Mas é qualquer tipo de verbo? Não, é um verbo de ligação. E depois desse verbo de ligação, eu tenho a oração subordinada. Subordinada, substantiva, predicativa, porque ela funciona como predicativo do sujeito. É uma característica, uma propriedade do meu sujeito. E qual que é o meu sujeito? Problema. Qual que é o problema? Que o prazo se esgotou. Então, essa segunda oração ela está relacionada a essa palavrinha, a esse substantivo problema. Oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito da oração principal, né? Ele está se referindo ao sujeito através do verbo de ligação. Então, eu tenho que ter um verbo de ligação. Nas outras, na substantiva objetiva direta e a indireta, eu sempre tinha um verbo transitivo, direto, né, e indireto. Aqui eu tenho um verbo de ligação, então tem que ter um verbo de ligação, na grande maioria dos casos. Próxima, oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Vamos usar o exemplo. Chego à conclusão de que o contrato é legal. Minha primeira oração é chego à conclusão. E a segunda oração, de que o contrato é legal. Vamos ver o que tem nessa primeira oração? Tem um sujeito, que é desinencial, eu chego. Eu tenho o verbo chegar. E depois eu tenho a conclusão. Cheguei à conclusão. Depois eu tenho a minha segunda oração, que é a oração subordinada substantiva, completiva nominal. Vejam que ela está completando o sentido de um nome, de um substantivo, conclusão. Os outros que nós vimos, subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, eu tinha que olhar para o verbo. Aqui, eu tenho que olhar para esse substantivo, conclusão. Ele é o complemento desse substantivo. E vejam que ele é um complemento com preposição, preposicionada. Eu tenho a preposição de que o contrato é legal. Eu cheguei aqui, conclusão de que o contrato é legal. A oração subordinada substantiva completiva nominal sempre se liga a um nome, a um substantivo da oração principal. Que substantivo é esse no nosso exemplo? A palavrinha conclusão. E ele se liga através de uma preposição. A, de, com, por, para, em. Nesse caso aqui especificamente, é a preposição de. Então, é o complemento do nome, complemento da palavrinha conclusão. É muito parecido as orações subordinadas substantivas objetiva direta e a completiva nominal. São bem parecidas. Então, agora eu vou explicar com mais detalhe, ou repetir, talvez, né? A diferença, explicar a diferença entre essas duas orações. A substantiva completiva nominal, ela se liga a um nome. Ela vai estar se referindo a um nome, a um substantivo da oração principal. Exemplo, ninguém teve dúvida de que ela mentiu. De que ela mentiu é o complemento da palavra dúvida. Dúvida é um substantivo, não é? Ninguém tem dúvida. Dúvida de quê? De que ela mentiu. Então, ele está completando o sentido de um nome. O nome dúvida. Já na oração objetiva indireta, essa oração ela vai se ligar a um verbo da oração principal. Ninguém duvidou de que ela mentiu. Duvidar é verbo? É verbo, ó, verbo duvidar. Então, a minha segunda oração, essa que está em azul, ela se liga ao verbo duvidar. Por isso que é uma objetiva indireta. Enquanto que a completiva nominal,
a minha segunda oração ela está se ligando a um substantivo, a um nome. Já na objetiva indireta, a minha segunda oração está se ligando a um verbo. É basicamente esta a diferença. Agora a gente vai ver a oração subordinada substantiva apositiva. É a última que falta ver. É aquela que funciona como um aposto de um nome. Lembram o que é um aposto? De um nome da oração principal, né? Lembram o que é o aposto? O aposto ele funciona como uma explicação de algo, né? Exemplo. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. A primeira oração é aquela que está em pretinho. Existe nos presídios esta lei. E a segunda oração é que ninguém denuncia ninguém. Vejam que essa segunda oração ela é uma explicação de que lei que é essa. É uma lei que ninguém denuncia ninguém. Esse aposto ele está explicando que lei é esta que existe dentro dos presídios. A oração subordinada substantiva apositiva sempre se liga a um nome da oração principal. Que nome é esse no nosso exemplo? A palavrinha lei. Sem preposição, então nós não temos nenhuma preposição aqui, ó, entre essas duas orações. E sem a mediação de um verbo de ligação. Eu também não tenho um verbo de ligação aqui. Então, nessas situações, eu tenho oração subordinada substantiva apositiva. Vamos treinar um pouquinho? Vamos fazer aqui, temos algumas orações para a gente classificar. Letra A. Na delegacia, a agressora declarou ao delegado que de nada se lembrava. Vamos prestar atenção nessa oração que está em destaque. Ela é que é a minha oração subordinada. A minha oração principal é a primeira. Na delegacia, a agressora declarou ao delegado. Para a gente conseguir classificar, a gente tem que dar uma analisada nessa primeira oração. Ó, na primeira oração eu tenho o sujeito, a agressora, e eu tenho o verbo declarar. Mas qual que é o complemento desse verbo declarar? O que a agressora declarou? Que de nada se lembrava. Então, se que de nada se lembrava, funciona como objeto direto do verbo declarar. Por isso, nós classificamos como oração subordinada substantiva objetiva direta, porque a oração funciona como objeto direto do verbo declarar, que está na primeira oração, na oração principal. Segundo exemplo, não sei se ela estranhou o calor da minha alegria. A oração subordinada é essa que está em negrito. A oração principal é somente isso, não sei. Vamos analisar o que eu tenho na oração principal. Eu tenho um sujeito, desinencial, eu, e eu tenho um verbo, sei. Então, vamos perguntar o verbo, o que é que eu sei? O que é que eu não sei, né, especificamente? Se ela estranhou o calor da minha alegria. Então, toda essa oração, essa segunda oração subordinada, ela funciona como complemento do verbo saber. Então, novamente, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui ninguém duvida de que o saci existe. Vamos ver essa segunda oração, que é a subordinada. Vejam que ela é iniciada por uma preposição, então nós temos que ficar atentos aí. De que saci existe, está completando o sentido de dúvida. Duvida. É o verbo duvidar. Aqui ninguém duvida. Está completando o sentido de um verbo e tem preposição, só pode ser o quê? Objetiva indireta. Temos mais 3 frases para analisar, períodos para analisar. A verdade é que ela não amava nenhum deles. A oração que está em negrito é que ela não amava nenhum deles. Essa é a oração subordinada. Então, vamos dar uma olhadinha na oração principal. Eu tenho sujeito? Sim, eu tenho sujeito. A palavra verdade. Tenho verbo? Sim. Verbo ser, aqui, né? O verbo é.
Esse verbo, ele é um verbo de ligação. Lembra quando eu expliquei? Se eu tenho sujeito, eu tenho verbo de ligação, o que vem depois, normalmente, vai ser o quê? Predicativa. Funciona como um predicativo do sujeito, né? Um complemento desse sujeito. O que é verdade? Que ela não amava nenhum deles. Letra E. Desejava realizar um grande sonho, que todos os homens vivessem pacificamente. Essa oração que está em negrita é a oração subordinada e ela está completando o sentido de que palavra? Sonho. Está, na verdade, explicando qual que é o grande sonho. Eu tenho sujeito, desejava, alguém desejava, eu tenho verbo, né? Desejava realizar um grande sonho e depois eu tenho um complemento, uma explicação de que grande sonho é esse. Que oração que a gente classifica aqui? Como a gente classifica essa oração que tem essa situação? A positiva. Porque essa oração que está em negrito funciona como um aposto da oração principal, uma explicação de qual grande sonho é esse. E por fim, a letra F, é pouco provável que a economia brasileira caminhe para uma recessão. Eu tenho sujeito aqui na oração principal? Não tenho nenhum sujeito. Depois eu tenho um verbo de ligação aqui. Eu tenho o verbo ser, né? É pouco provável que a economia brasileira caminhe para uma recessão. Bom, se eu não tenho sujeito na minha oração principal, isso quer dizer que essa oração em destaque, ela funciona como sujeito. Ela que é meu sujeito da oração principal. Por isso, oração subordinada substantiva subjetiva. Agora vamos entender a diferença entre subjetiva e predicativa, que elas também são bem parecidas. A subjetiva. Como que é a subjetiva? Eu tenho um verbo de ligação. Eu não tenho sujeito aqui antes dele, não tenho. Ele se inicia com verbo de ligação. Eu tenho um predicativo do sujeito, importante. E depois que eu vou ter o meu sujeito, lá na minha segunda oração, é importante que todos fiquem satisfeitos. Isso daqui em vermelho é o meu sujeito. Quando eu tenho essa situação, então eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Agora vamos ver um exemplo com a predicativa. Na predicativa, olha, eu tenho o meu sujeito aqui na oração principal, depois eu tenho um verbo de ligação e depois o que eu vou ter é uma oração que funciona como predicativo do sujeito. É importante, o que é importante? Que todos fiquem satisfeitos. Que todos fiquem satisfeitos está completando o sentido de importante. Quando eu tenho essa situação, sujeito, verbo de ligação e depois a outra oração, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, agora a gente tem uma sequência de alguns slides com atividades para a gente treinar, tá? Classifique as orações subordinadas substantivas em destaque. Eu vou ler a tirinha para vocês. Mamãe, por que tem gente pobre? Bom, pois quer dizer, enfim. Espera aí. Não, imagine que a minha pergunta fosse. Não, imaginei que minha pergunta fosse tão interessante. A oração que a gente vai analisar, o período que a gente vai analisar é o seguinte. Não imaginei que a minha pergunta fosse tão interessante. Eu dei entonação errada. Olha, eu li errado, sem entonação. Não imaginei que a minha pergunta fosse tão interessante. Nesse período composto, eu tenho duas orações. A primeira oração é não imaginei e a segunda é que minha pergunta fosse tão interessante. Então, vamos classificar essa segunda oração. Primeira coisa, eu vou olhar lá para a oração principal. Eu tenho sujeito? Sim, sujeito desinencial eu. Tenho verbo? Tenho verbo, é o verbo imaginar, é um verbo transitivo direto. Quem imagina, imagina alguma coisa. Então eu pergunto para o verbo, o que eu imaginei? Que minha pergunta fosse tão interessante. Então vejam que toda essa segunda oração ela funciona como objeto direto.
da oração principal. Por isso, nós classificamos como oração subordinada substantiva objetiva direta. De novo, porque essa segunda oração, ela funciona como objeto direto do verbo imaginar. Mais uma tirinha. Mãe, para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. O período que nós vamos analisar é o seguinte: você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Vamos olhar a primeira oração, a que está em preto. Eu tenho sujeito? Sim, eu tenho sujeito. Qual que é o meu verbo? O verbo dizer, disse. Quem diz alguma coisa. O que ele disse? O que ela disse? Que tinha tanto senso de humor. Então, essa segunda oração, ela funciona como complemento do verbo dizer. Então, novamente, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque a segunda oração completa o sentido, funciona como um objeto direto, completa o sentido da primeira oração, mais especificamente está relacionado ao verbo dizer. Opa, já até dei a resposta aí. Vou ler a tirinha. Lembre-se de que a mentira tem nariz comprido e pernas curtas. Qual é a graça? É a cara do papai. Lembre-se de que a mentira tem pernas curtas. A primeira oração, eu tenho sujeito? Tenho sujeito desenencial, você. E a segunda oração, ela é iniciada pela preposição. Olha, se eu tenho uma oração iniciada por preposição, ela vai ser objetiva indireta ou completiva nominal. Mas só que nesse caso, toda essa oração ela está completando o sentido, ela está se referindo a um verbo. Se ela se refere a um verbo, ela vai ser objetiva indireta. Quem se lembra de alguma coisa. Se lembrou do quê? De que a mentira tem nariz comprido. Estou louca para crescer e sair da escola. Bem, Norico, a verdade é que sua geração terá de trabalhar em tempo integral e estudar duro durante toda a vida, isso se arranjar trabalho. Em compensação, a televisão terá 1000 canais. Alguém vai ter que se explicar. A verdade é que sua geração terá de trabalhar em tempo integral. Vamos analisar a oração principal? Eu tenho sujeito? Sim, a palavra verdade. Depois o meu verbo é que tipo de verbo? É um verbo de ligação. Se eu tenho sujeito, tem verbo de ligação, a minha oração subordinada só pode ser o quê? Oração subordinada substantiva predicativa, porque ela funciona como predicativo do sujeito. Para que você acha que estamos neste mundo, Susanita? Para dizer a verdade, não sei. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris, é claro. Depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena, que não estava boa, e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. No período, só lembro que a cegonha me trouxe, eu tenho oração principal, só lembro. Tem sujeito? Tem. Sujeito eu, desinicial. Eu tenho o verbo lembrar. E para completar o sentido do verbo lembrar, eu tenho que a cegonha me trouxe. Então, se está completando o sentido do verbo lembrar, quer dizer que ele funciona como objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão à rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. No período,
É incrível que um dedo seja tão importante. O que eu tenho na oração principal? Eu tenho o verbo ser. Tenho sujeito? Não tenho sujeito. Se eu tenho o verbo ser e não tem sujeito, isso indica que a minha oração subordinada vai ser o quê? Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela vai funcionar como sujeito da oração principal. Eu quero que todos sejam felizes. Na primeira oração, eu quero. Eu tenho sujeito? Tenho sujeito, sujeito eu. Tenho um verbo querer, que é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, a minha segunda oração vai ter função de quê? De objeto direto. Quem quer, quer o quê? Que todos sejam felizes. Essa segunda oração, ela funciona como objeto direto da primeira. Por isso, a gente classifica como oração subordinada substantiva objetiva direta. E é isso, né, pessoal? Acho que já falei bastante, já expliquei muitas coisas. Agora vocês têm muito conteúdo para rever, para estudar. E tem vários exercícios também que nós preparamos para que vocês possam exercitar. Boa semana, estudem bastante. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim e para a Fernanda, certo? Um abração, pessoal!